Ela é natural do Rio de Janeiro, Morro da Mangueira, casada, mãe de família, dona de casa, avó, eclesiasticamente chamada de pastora. Hoje o nosso bate-papo é com ela, Adriana Nascimento. Tudo bom, Dani? A paz do Senhor, muito bom dia. Para mim é um prazer estar no seu blog hoje e falar um pouquinho da minha história. Hoje no vídeo de hoje a gente veio contar a história da pastora, essa mulher que muita gente conhece, essa mulher que muita gente acompanha. E pastora, muita gente não sabe, mas a senhora não é natural de Paraíba do Sul. Não, eu não sou natural de Paraíba do Sul, eu nasci no Rio de Janeiro e morava no Morro da Mangueira e vim para Paraíba do Sul muito pequena com 1 ano de idade, né? Com 1 ano de idade foi quando os meus pais se separaram. Minha mãe ficou lá trabalhando e eu vim morar com a minha tia. Era eu e mais uma irmã. Eu fiquei com a minha tia e a minha irmã com a minha avó. E aqui nós crescemos, em Paraíba do Sul. E quais são as lembranças assim mais marcantes que a senhora tem desse tempo? Que a senhora veio para cá e veio morar com esses seus parentes? As lembranças assim, mais marcantes que a senhora tem dessa sua infância? Então, a gente sempre foi, apesar de não ser criada com a minha mãe, né, no período de criança, mas sempre com muito amor, com muito carinho, né? Minha tia sempre me criou como filha. Ela tinha mais 6 filhas, então eu era a 7ª da família, com muito carinho, ela e meu tio, né? E depois até ele veio falecer e ficou difícil, né? Porque eram muitos filhos, né? E eu tive que retornar para a casa da minha mãe, quando a minha mãe já veio do Rio para Paraíba do Sul, já estava casada, né? Já tinha construído outra família, mas foi momentos bons ao qual a minha tia sempre me levava para a igreja. Ela sempre foi da Assembleia de Deus Central aqui em Paraíba do Sul e foi momentos muito felizes, muito felizes. Eu sei assim um pouco a sua história, né? E sei o quanto a sua infância foi marcada. E se a senhora tivesse hoje que resumir a sua infância em 3 palavras, quais seriam? Gratidão, muita educação e algo que minha mãe sempre passou pra gente, muita confiança em si mesmo, né? São essas 3 palavras: confiança, gratidão e muita lealdade. É uma história muito bonita, né? Na adolescência, a senhora foi trabalhar em São Paulo, né? E como foi isso? Por que a senhora foi? O que te levou aí para São Paulo? Depois a senhora voltou com quantos anos? Como que foi isso? Então, a realidade quando eu voltei a morar com a minha mãe sempre morou na Cerâmica d'Ângelo, mais para lá um pouquinho que se diz o Mingu, né? Então minha mãe sempre ensinou a gente sempre a batalhar muito cedo, a conquistar o que a gente queria, o que a gente tinha sonho, sempre muito cedo. Trabalhei também, comecei a trabalhar aos 12 anos como babá, né? Também lá na cerâmica, tomava conta de uma criança, né? Hoje já é um rapaz, né? Filho da Jussara, o Guilherme. E depois eu queria coisas maiores, eu queria conhecer coisas. Então surgiu a oportunidade de ir para São Paulo com 14 anos. E eu fui com 14 anos para São Paulo. Lá eu trabalhei de babá, trabalhei em pizzaria, trabalhei em lava-jato. E conquistar, às vezes para você conquistar algumas coisas, para você aprender algumas coisas, você tem que sair do seu comodismo e tem que enfrentar algumas coisas que às vezes, né, a gente não queremos enfrentar, mas nós temos que enfrentar. A senhora sempre foi muito trabalhadeira, né? E hoje a senhora é dona de casa, né? Como eu disse, a senhora é pastora. E como que a senhora conheceu o pastor Júlio? Então, o pastor Júlio foi assim, quando eu voltei de São Paulo, né, que eu me desviei um pouco da presença de Deus e eu me tornei, como se diz, mãe solteira, né? Mãe solteira, e eu já tinha minha filha tinha 1 aninho e pouco, e de repente, assim, um dia ele caiu assim de paraquedas na minha vida, ou eu caí na vida dele, né? Melhor dizendo, né? E foi amor à primeira vista, e hoje ele é o meu braço direito, hoje ele é meu companheiro. Além de ser um pai, né, sempre foi um pai para minha filha, para os meus outros filhos. Hoje eu tenho 4 filhos e ele está aí me apoiando em tudo que eu faço, em todas as decisões que eu tomo. Ele veio para completar, ele foi um presente de Deus na minha vida. Pastora, a sua história é muito bonita, né?
E a senhora é muito conhecida aqui na cidade. A senhora, onde a gente vai e fala da pastora Adriana, da pastora Loira, todo mundo conhece a senhora. E eu de fora eu vejo que algumas coisas contribuíram para isso. Por exemplo, quando a senhora tinha a sua quitanda, né, na Liberdade, quando a senhora teve seu negócio na cerâmica e assim vai. O que a senhora lembra, assim, né? E é até bom falar para quem está querendo começar o seu próprio negócio, e a senhora como alguém que já viveu, né, dona do seu próprio negócio, o que a senhora lembra e o que a senhora gostaria de falar para essas pessoas? Então, às vezes nós deixamos de acreditar em nós mesmos, né? Mas o principal, quando você tem um sonho de construir alguma coisa ou de ser alguma coisa, é confiar primeiramente em você mesmo, na sua capacidade, né? Tipo assim, na cerâmica eu tenho muitas lembranças, igual os mais antigos, né, da cerâmica, que muitas pessoas hoje já não moram lá. E eu sempre trabalhei, tipo assim, nessa área. Minha mãe plantava horta, minha mãe plantava em ilhas, né? A gente atravessava rios de canoa, a gente ajudava minha mãe na plantação de feijão, de alho, de cebola. E a gente já vendia na rua, então isso já é algo que vem de mim, né? Acho que por a gente vender, saía eu e minha irmã para vender verdura numa cesta naquela época, né? Começava a se trabalhar muito cedo. A gente vendia as coisas em cesta. E quando a gente voltava para casa, que a gente já tinha vendido toda a verdura, a gente ainda levava as roupas para minha mãe lavar, né? Que minha mãe era lavadeira. E à tarde a gente voltava, antigamente tinha cerâmica d'Angelo, a gente vendia bolo salgado na cerâmica. Então é algo que eu sempre aprendi a trabalhar, digamos assim, com venda, com dinheiro. Então, quando as coisas apertam, você tem que correr para algum lado, né? E sobre o meu comércio que eu tive primeiro no Parque Moroni, depois eu levei para a Liberdade, né? Nós ficamos ali um bom tempo, criamos muitas amizades, né? E ficamos ali um bom tempo com a quitanda ali, né? Perto das casinhas. E foi algo assim que muitas vezes a gente achava que não ia dar certo, mas Deus sempre nos surpreendia, né? Deus sempre nos surpreendia. E foi isso, é confiar, porque quando você confia, você cria capacidade. Quando a senhora tinha esse comércio, igual por exemplo lá na Liberdade, a senhora ainda não era pastora? Não era pastora, né? Foi um tempo ao qual eu falei, eu tinha me distanciado da igreja, não da presença de Deus, né? Porque eu sempre tive muito temor a Deus e muita obediência a Deus, então eu tinha me afastado um pouco. Eu fui da Igreja do Evangelho Quadrangular há 9 anos, né? E eu tinha me afastado, mas eu continuava fazendo os cursos de teologia, tudo, né? E foi aí que eu me formei pastora e um dia eu retornei para os caminhos do Senhor e Deus começou a concluir aquele chamado que Ele tinha na minha vida, aquilo que Ele já tinha me chamado, né? E foi aí que eu me formei. Hoje nós temos lá o Ministério Restauração e Cura, né, ao qual eram poucas pessoas, Deus tem mandado mais filhos na fé. E nós estamos aí para fazer a obra que não é nossa, mas é de Deus, né? Verdade. E como que é para a senhora hoje carregar esse, não diria peso, nem fardo, mas carregar essa responsabilidade de ser pastora, principalmente para essas pessoas, como eu disse, a senhora é bastante conhecida, principalmente para essas pessoas que te conheceram não sendo pastora e hoje olham para a senhora e vê essa referência. Como que é para a senhora carregar esse peso, assim, né, no sentido bruto, essa referência, assim, esse fardo, esse título de pastora? Como que é para a senhora? Então, é gratificante porque você vê o reconhecimento das pessoas. Quando você vê o reconhecimento das pessoas, é sinal que você está cumprindo aquilo que o Senhor te chamou. Quando você vê o reconhecimento das pessoas, não é para você se vangloriar, mas você vê que você carrega a presença de Deus e através disso as pessoas reconhecem o seu chamado, reconhecem aquilo que Deus fez na sua vida. Porque o que acontece? Eu sempre fui de carregar a minha essência. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, né? Não parece, né? Mas eu sou avó, eu sou avó. Eu sou isso aqui, eu sou aquela menina que brinca, eu sou aquela menina que chora, que ri, eu sou isso sempre. E é uma coisa que eu aprendi de berço, é você ter a sua essência. Não é um rótulo, mas é um chamado, mas eu tenho a minha essência. A minha essência, antes de ser qualquer coisa, eu sou a Adriana Nascimento. Se a senhora olhasse para a Adriana 10 anos atrás,
e pudesse falar com ela agora, o que a senhora falaria para ela? Eu falaria assim, porque a nossa vida é de luta, é de batalhas. Eu falaria, Adriana, valeu a pena. Valeu a pena porque em todos os momentos Deus tem me sustentado e tem sido comigo. E como a senhora se vê daqui a 5 anos, por exemplo? Cada vez melhor. A gente tem que buscar melhorar. Não que eu me ache que eu não esteja bem hoje, mas eu me acho que eu posso melhorar mais. Porque cada dia é um dia, um recomeço, é nova chance e é oportunidade de se melhorar mais, cada dia mais. A senhora carrega, né, o título de pastora e a gente sabe que alguns anos atrás, não muito distante, isso era uma coisa rara, não existia pastora. E para a senhora é difícil esse posicionamento de ser pastora e ser mulher? A senhora sente o preconceito ou a senhora não passa por isso? A senhora vê a diferença de tratamento para gente que é mulher como líder? Ou a senhora acha que é igual, que trata igual o tratamento para um pastor, é a mesma coisa que para uma pastora? Como a senhora se vê assim, sendo pastora e mulher? Eu acho, Dani, que sempre vai haver um preconceitozinho aqui, um preconceitozinho ali, mas eu acho que nós mulheres que devemos nos posicionar, nos colocar na posição daquilo que nós somos ou para aquilo que nós somos chamados, seja cargo eclesiástico, seja qual for o lugar. Eu acho que o lugar de mulher é onde ela quer estar, é onde ela quer estar, é onde ela se posiciona, onde ela batalha e luta para alcançar. Então, eu acho que o preconceito sempre vai haver, mas nós sabemos aonde nós queremos chegar e aonde nós podemos chegar. E é isso que interessa. É verdade. A senhora, aqui a sua história, a sua vida, sempre foi marcada de grandes decisões, como há 8 anos atrás, quando a senhora decidiu aceitar o chamado do Senhor para o pastorado. E vem novidades por aí, né? A senhora está diante de mais um desafio. E eu queria que a senhora falasse pra gente sobre esse desafio, sobre como a senhora está se sentindo, sobre o que te levou a esse novo desafio. Nós estamos igual Davi, né? Cada dia é um desafio, né? E os desafios vão se aumentando, porque quanto mais você busca, mais coisas aparecem, né, Dani? E nós estamos aí agora vivendo um desafio, nós estamos lançando, né? Estamos entrando na política, digamos assim. Estamos lançando como pré-candidato a vereador, né, vereadora de Paraíba do Sul. E eu sei que é uma batalha difícil, né, mas porém não impossível. E eu já venho em algumas campanhas passadas trabalhando, não como candidata, não como pré-candidata, mas para alguns partidos, alguns candidatos. E a realidade, tudo começou quando a minha mãe ficou doente. E eu vi o quanto era difícil, médico, o quanto era difícil, carros para levar para o Rio, para os lugares que ela precisava ir. E conforme você vai indo nos lugares, você vai vendo a necessidade do povo, conforme você vai né, até mesmo na igreja, você vê as pessoas carentes, necessitadas de uma ajuda do governo, seja municipal, seja estadual, e as pessoas não conseguem, e isso dói no seu coração. Você, como uma pastora, como uma líder religiosa, você faz a sua parte, que é orar, que é orientar, mas às vezes você se sente tão debilitada de ajudar mais que isso dói, e isso sempre ardeu no meu coração, mas aquilo que eu te falei, às vezes nós queremos alcançar, mas ainda não é o momento. E aí eu venho orando bastante tempo e este ano nós decidimos, né, a lançar a pré-candidatura a vereadora. Estamos aí orando muito a Deus para que seja a vontade de Deus, não a nossa vontade. E eu creio que a vontade dele é que seja as coisas boas, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, né? E eu creio que Deus ama essa cidade, assim como Ele me ama, e Ele sabe o desejo do meu coração, que é um desejo de paz, é um desejo de mudança. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, né? Mas ninguém está ileso disso. Mas lutamos por uma cidade melhor, por um município melhor, né? A senhora acha que isso vai interferir na sua vida religiosa? A gente sabe que tem muita gente que acha que política e religião é uma coisa que não combina. A senhora acha que isso vai interferir na sua igreja, no meio da sua membresia, na sua vida mesmo como pastora? A senhora acha que isso vai interferir?
Então, que seja uma interferência boa, né? Porque quando é de Deus, não vem para ser dividido, não vem para atrapalhar, mas vem para acrescentar, né? Por isso que eu digo que seja feita a vontade de Deus. E se for da vontade de Deus, que será uma bênção, não só para o meu ministério, mas para a cidade toda, para os outros ministérios, não só para a minha membresia, mas para toda a membresia, para toda a Paraíba do Sul. E eu creio que é uma coisa que não irá atrapalhar, mas é uma coisa que vai complementar uma coisa à outra. Então assim, gente, a gente está chegando no final dessa entrevista, que para mim foi uma honra ser convidada para poder estar contando um pouco a sua história. Isso foi 1/3, né, do que a gente sabe que a senhora viveu. E o que a senhora gostaria de deixar, assim, uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está te assistindo, para quem está te vendo, para quem está conhecendo um pouco a sua história? Então, o que eu queria deixar, né? Que eu já falei, se você tem um sonho ou se você acha que você pode ajudar alguém e pelas suas visões você acha que é impossível, nada é impossível. Basta você crer, basta você confiar, basta você ter determinação. Não importa se você foi, como eu, uma vendedora de verdura na rua, ou uma pessoa que carregava trouxa de roupa, né? Ou uma pessoa que foi criada por algum tio ou por alguma tia, não teve os pais presentes. O importante é o que você tem dentro do seu coração. O importante é você batalhar, lutar, nunca passar por cima de ninguém, mas esperar o seu momento certo, porque o momento sempre chega, né, Dani? Né? Que você possa refletir, né? Que você possa pensar, né? E como eu sempre digo, que você possa trazer à memória aquilo que te dá fé, que te dá esperança. Eu sei que todas nós temos momentos difíceis, mas nós também temos momentos felizes, né? E isso que importa. E muita fé em Deus. Colocar Deus sempre em primeiro lugar de qualquer coisa. Porque se Deus estiver na frente, nada pode impedir. Bom, meu desejo para a senhora é de boa sorte. Que a senhora continue sendo esse exemplo de referência para a gente que é mulher, para a gente como ovelha. E é isso, eu desejo tudo de bom para a senhora e que a gente possa estar voltando aqui em uma outra etapa, em uma outra fase da sua vida com mais novidades, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E se você conhece alguém que você acha que é referencial na cidade e você gostaria de conhecer um pouco a história dessa pessoa, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!